sétima e última das glândulas endócrinas que a gente discute, adrenais ou suprarrenais, né? O nome adrenal quer dizer ad, ao lado, renal dos rins. Elas são adrenais ao lado dos rins na imensa maioria dos mamíferos. Mas, moçada, o nome suprarrenal, sobre renal, os rins, elas são suprarrenais sobre os rins, particularmente em nós humanos. Ou seja, ao pé da letra, em humanos a glândula é suprarrenal. Mas, gente, como nos outros mamíferos ela é adrenal, a gente costuma chamar, gente, com qualquer nome. Chame como você achar melhor. Se você achar suprarrenal mais bonito, chame de suprarrenal. Se você gostar mais de adrenal, chame de adrenal. Os dois nomes estão valendo para os livros e para as questões. As glândulas adrenais, elas têm duas partes. Número 1, o córtex adrenal. Eu lembro para vocês que córtex é a parte mais externa de um determinado órgão, né? Então, o córtex adrenal é a parte mais externa das glândulas adrenais suprarrenais. E, gente, o córtex adrenal vai produzir uma classe de hormônios chamados corticoides. Até conversei sobre isso certa vez. O nome corticoide vem de córtex, né? Olha que óbvio, corticoide de córtex. E os corticoides, eles são do grupo dos esteroides, né? Quimicamente, eles são lipídios esteroides, eles são derivados do colesterol. Nós vamos ter 3 tipos de corticoides. Número 1, os mineralocorticoides. O nome, gente, dá uma bela dica. Mineralocorticoides são corticoides que regulam o teor de sais minerais no nosso sangue, no nosso corpo. Principal exemplo de mineralocorticoide é um hormônio chamado de aldosterona. E como é que regula o teor de sais? Exatamente mexendo nos rins. O que acontece é que a aldosterona, ela aumenta a reabsorção de sódio e cloreto e, moçada, por tabela, de água através de osmose. Afinal de contas, né? Se você puxa sódio e cloreto, você por osmose puxa água. Isso lá dos rins para o sangue. Opa, consequência dessa história, né? Eu estou aumentando a absorção de sódio, cloreto e por osmose de água dos rins para o sangue. Duas consequências. Diminui, moçada, a quantidade de água nos rins. Se diminui a quantidade de água nos rins, diminui a produção de xixi. Então, que nem um hormônio antidiurético diminui a produção de urina, a aldosterona também diminui a produção de urina. Só que o hormônio antidiurético ADH mexe só com água. O hormônio antidiurético ADH mexe só com água. Enquanto que a aldosterona, na verdade, ela mexe com sódio e cloreto. A água é por osmose. Sendo que você diminui a água nos rins e aumenta a água no sangue. Uma vez que aumenta a água no sangue, você aumenta o volume de sangue. E aumentar, gente, o volume de sangue implica em aumentar a pressão arterial. Então, a aldosterona ela é super importante para diminuir a produção de xixi e para aumentar o volume de água no sangue, para aumentar a pressão arterial. Nós temos ainda, gente, que a aldosterona ela aumenta a excreção de algumas substâncias tóxicas em você. É o caso, por exemplo, de potássio. Potássio demais é problemático. Se alguém lembra que o excesso de potássio ele bagunça a condução do impulso nervoso, né? Pode causar problemas sérios em relação à condução do impulso nervoso. Daí eu vou aumentar a eliminação de potássio e de H+, né, moçada? Afinal de contas, o H+ pode deixar o sangue ácido, causar uma acidose, através lá da urina. Pronto, quer dizer então que a aldosterona, ela segura sódio, cloreto e água em você, e ela elimina potássio e H+, lá na sua urina. Você se livra do potássio, evitando excessos de potássio, que podem prejudicar a condução do impulso nervoso, eliminando excessos de H+, que podem causar uma acidose sanguínea. Existe, moçada, e aí não se preocupem, ninguém tem que saber o nome disso aqui decorado. É um exemplo, uma situação que eu estou colocando para vocês, só para exemplificar. Existe uma condição muito séria, chamada de síndrome de Addison.
onde, moçada, a síndrome de Addison implica em deficiência de aldosterona. Uma situação extremamente grave para o indivíduo. Porque uma vez que você tenha deficiência de aldosterona, o que é que vai acontecer de mal na pessoa? Olha, que eu não quero que você saiba de qual, que a síndrome de Addison é a falta de aldosterona. Mas eu quero que você saiba capaz de, uma vez que o cara disse isso, interpretar quais seriam as possíveis consequências da síndrome de Addison para o cara. Vamos pensar? Se a aldosterona diminui a diurese, na falta de aldosterona aumenta a diurese, no que aumenta a diurese leva você a um quadro de desidratação. Se a aldosterona aumenta a pressão do sangue, diminui a pressão sanguínea, isso pode levar àquele quadro de choque, né? Onde a pressão cai tanto que o coração não tem força para bombear sangue e oxigênio para os tecidos, o que pode levar a gente à morte. Tanto é que síndrome de Addison é uma doença muito séria. O cara morre, às vezes, muito rápido, devido à desidratação, devido à queda de pressão. Também vai haver retenção de potássio e H+. No que aumenta o potássio no sangue, você vai ter distúrbios na condução do impulso nervoso, distúrbios neurológicos aqui nesse caso, e você ainda vai ter, gente, o aumento do H+ no sangue. No que aumenta H+ no sangue, você vai ter acidose, e essa acidose sanguínea leva, por sua vez, à depressão do sistema nervoso central. Coma, morte devido a isso. Ou seja, uma condição super séria, né? Além de mexer com desidratação, com a pressão do sangue, mexe com potássio e mexe com H+. Como eu disse, ninguém tem que saber isso decorado. Se o cara colocasse na prova, você tinha que conhecer o que a aldosterona faz para pensar em quais seriam os efeitos. Segundo tipo, moçada, de corticoide, para lembrar para vocês, os glicocorticoides. Sendo que os glicocorticoides, como o nome sugere, eles vão regular o teor de açúcar no sangue da gente. Eles regulam o teor de açúcares no sangue. E existem, gente, vários e vários tipos de glicocorticoides. É o caso de cortisol, é o caso de cortisona, é o caso de hidrocortisona e etc e tal. Lembrando para vocês, né, moçada, que os hormônios glicocorticoides, eles são liberados em situação de estresse, em situação de estresse crônico, né? Ora, não é estresse agudo. Estresse agudo, quando você é ameaçado de morte agora, você vai liberar adrenalina, né? Relacionado lá com o sistema nervoso autônomo simpático. Então, estresse de curto prazo, estresse imediato, faz você liberar adrenalina. Entretanto, estresse de longo prazo faz você liberar glicocorticoides como cortisol. Inclusive, quando eu falo em estresse de longo prazo, pode ser físico, cansaço físico, desgaste físico, mas também estresse do ponto de vista psicológico. Então, nós, moçada, que estamos lá trabalhando pra caramba, estudando pra caramba lá, preocupados, meu Deus, será que no final do ano eu vou ser primeiro lugar ou segundo lugar no vestibular? Nesse tipo de preocupação que você está tendo agora, ao longo do ano inteiro, gente, estresse crônico. Você vai estar, infelizmente, com cortisol lá em cima. E quais são os efeitos que isso vai estar trazendo para você? Efeitos que cortisol, cortisona, eles vão promover. Então, eles vão promover, lá vamos nós. Número 1, gliconeogênese. É um dos hormônios, moçada, que vão trabalhar na gliconeogênese pela 50ª milionésima vez. Uma nova origem para a glicose. Nesse caso, a conversão de lipídios e proteínas em glicose ou derivados de glicose. Sendo, gente, que isso aqui traz um problema, tá? Se você tiver demais isso, você pode desgastar demais as proteínas. Então, se você por algum motivo tiver cortisol demais, você tira tanta proteína do músculo que o músculo enfraquece, né? Então, isso é bacana até certo ponto, né? Se eu estou estressado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, você transformando lipídios e proteínas em glicose ou derivados, você aumenta o teor de glicose no sangue. Aumenta a glicemia, que quer dizer que aumenta
a energia para lidar com a situação de estresse, para enfrentar a situação de estresse. Por isso que é interessante, né? Entretanto, cuidado, né? Em excesso já não é tão legal, né? Em excesso já não é tão legal, porque em excesso pode degradar tantas proteínas no músculo que o músculo ele acaba enfraquecendo, aqui nesse caso. Você tem, gente, que o diacho lá do cortisol, dos glicocorticoides, eles são anti-inflamatórios. Eita, gente, lembra dessa? Da aula lá de sistema imunológico? Sendo, moçada, como eles são anti-inflamatórios, também é interessante, né? Porque em casos de estresse, especialmente físico, você pode acabar tendo lesões. E aí, o cortisol ajuda como anti-inflamatório. Entretanto, ele é tão forte como anti-inflamatório que ele acaba atrapalhando algumas coisas, né? Porque a inflamação é legal, porque a inflamação melhora a defesa. E aí, nesse caso, como ele é anti-inflamatório muito forte, ele acaba estragando a defesa, ele baixa a imunidade e, com isso, aumenta o risco de infecções. E por isso, moçada, que certa vez eu conversando com vocês, que quem está triste, estressado, deprimido, tem maior chance de ficar doente. Porque se você está estressado, preocupado com a vida, fisicamente cansado, gente, o cortisol sobe, a imunidade desce e aumenta o risco de infecções. Infelizmente, né? Pessoas estressadas têm mais risco de ficar doente. Nós temos que é tão forte como anti-inflamatório o cortisol, mas tão forte como anti-inflamatório que ele atrapalha a cicatrização. Ou seja, mais uma outra coisa chata em relação aos corticoides. E, gente, nós temos que os glicocorticoides como o cortisol, eles têm a fórmula parecida com a fórmula da aldosterona. Então, eles têm um pouquinho de efeito de aldosterona, eles imitam a aldosterona. Como? Aumentando a absorção de sódio, cloreto e água, nem que seja um pouquinho. O resultado, eles aumentam a retenção de sódio, cloreto e água. E no que aumenta a retenção de sódio, cloreto e água, automaticamente acaba promovendo edemas. O resultado, né? Se você estiver estressado, ou se você estiver fazendo um tratamento médico à base de corticoides como anti-inflamatórios, você vai ter aumento de glicemia, tem um efeito anti-inflamatório, mais baixa imunidade, aumenta o risco de infecções, atrapalha a cicatrização e você ainda vai ganhar peso, né? Você vai acabar, nesse caso, edemaciando. Você tem, gente, lá uma condição, e ninguém tem que saber isso decorado, chamada síndrome de Cushing, onde a síndrome de Cushing, ela implica, gente, em você ter excesso de glicocorticoides, como o cortisol. E, de novo, o vestibular não vai querer que você saiba isso de cor, mas ele vai querer que você interprete efeitos problemáticos em relação a isso. Ora, moçada, se você tiver cortisol demais, a glicemia sobe demais. Então, aumenta demais o teor de glicose no sangue. No que aumenta muito a glicemia, você vai ter um tipo de diabetes. Opa, já tinha falado de diabetes insípidos, de diabetes mellitus, diabetes adrenal. Qualquer condição onde o teor de glicose no sangue está cronicamente elevado, um diabetes por problema agora nas glândulas adrenais. Estava até comentando que esse aumento da glicemia às custas de aumentar a degradação de proteínas. No que aumenta a degradação de proteínas, automaticamente nós vamos ter alguns efeitos chatos, né? Diminui a proteína nos músculos, e no que diminui a proteína na musculatura, você vai ter fraqueza muscular. Claro, né, moçada? Diminui a proteína na lâmina basal. Eita caramba, para quem não lembra, a lâmina basal é exatamente a estrutura que conecta o epitélio no conjuntivo. Entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, tem a estrutura membrana basal, onde você tem a lâmina basal de laminina, que é exatamente uma proteína. Só que isso aqui é responsável por ligar o epitélio no conjuntivo. Se diminui a proteína na lâmina basal, o epitélio vai se soltar do conjuntivo. O resultado, a epiderme solta da derme. No que a epiderme solta da derme,
Não é, moçada, uma coisa muito bacana de acontecer a epiderme se soltando da derme, você acaba formando estrias violentíssimas lá na pele. Porque não tem mais a lâmina basal que conecta epiderme e derme, ela vai se soltando a formação dessas estrias. Além, claro, né, gente, que se você tiver síndrome de Cushing, excesso de cortisol, você vai ter imunidade deficiente, aumento no risco de infecções, você vai ter problemas com cicatrização, você vai ter edemas, e aí vai. Como eu disse, você não tem a obrigação de saber o que é a síndrome de Cushing, mas se o cara colocar o que é, você vai pensar e ver alguns efeitos problemáticos que isso possa vir a ter. Terceiro grupo de corticoides, né? Estou falando ainda do córtex da adrenal. Falei dos mineralocorticoides, dos glicocorticoides. E agora nós temos os androgênios. Andro quer dizer homem. Androgênios são hormônios sexuais masculinos. Inclusive, na própria aula sobre aparelho reprodutor, a gente comentou que testosterona é produzida em 2 órgãos, né? Nos testículos e nas suprarrenais. Né? Principal exemplo de androgênio, a própria testosterona. Comentando que o homem fabrica testosterona nos testículos e nas suprarrenais, mas as mulheres não têm testículo, só vão fabricar testosterona, então, nas glândulas suprarrenais, aí nesse caso. Segunda região que a gente tem lá nas glândulas adrenais é a medula adrenal. Sendo, moçada, que medula é a parte mais de dentro de um órgão. Então, a medula adrenal é a parte mais interna das glândulas adrenais e, gente, produz um único hormônio. Esse hormônio é a adrenalina. E a adrenalina, liberada em situação de estresse agudo, né? Liberada lá em situação de estresse de curto prazo, situações de vida ou morte, situações onde você vai ter que se preparar para poder lutar ou fugir. Você vai ter que lutar pela sua vida. E aí, moçada, a adrenalina, ela faz de tudo para te deixar mais rápido, mais forte, mais esperto. Não vou falar do efeito da adrenalina, porque eu já falei. O efeito é igual ao do sistema nervoso autônomo simpático. Então, se alguém não lembra, como é que o sistema nervoso autônomo simpático faz para você ficar mais rápido, mais forte, mais esperto para enfrentar situações de estresse em caso de vida ou morte? Dá uma lembrada lá na aula sobre o sistema nervoso.